você ter o processo bem desenhado, né, Lê, vai ser fundamental, porque num processo mais longo, né, quanto maior o tempo médio de fechamento, mais perdido o vendedor fica naquele meio ali onde você precisa fazer um follow-up, o cliente demorou um pouquinho mais para responder ou não respondeu uma mensagem, né? Você fica meio solto ali entre etapas daquelas etapas que demoram um pouco mais, né? Então, você ter cadência já estruturada, você saber fazer follow-ups diferentes ao longo do tempo, né, Lê? Você fala bastante no programa de aceleração ali, você fazer follow-up em cima da pessoa, você fazer follow-up em cima da empresa, você fazer follow-up em cima da proposta em si, você se relacionar com a pessoa e não só falar sobre a proposta que está na mesa, né? Voltando no que a gente conversou na primeira pergunta aqui do Clínica, né? Poxa, se relacione com esse cliente durante esse tempo de fechamento maior, né? Não entra em contatos única exclusivamente e a proposta, e aí vamos avançar, né? Então entenda o que precisa ser feito, às vezes tem etapas mais técnicas ali no meio, né? De teste, de fazer algum tipo de personalização, de customização, que pode demorar um tempo, né? Mas você estar em contato, fazer uma nutrição durante esse tempo maior e não ficar única exclusivamente na batida de venda durante todo esse tempo, né, Lê? Não ficar não colocar energia, não colocar foco só na proposta. E aí, vamos fechar? Como é que tá? Pensou? Né? É você ter uma cadência mais interessante de abordagem. Ora misturando case de sucesso, ora misturando, por exemplo, um cliente novo que entrou. Você comentou, né? Estou vendendo software, uma funcionalidade nova, né? Um lançamento diferente. E você equilibrar o follow-up nesses 3 pilares. Primeiro, follow-up na pessoa. Então, você entender que quem está comprando a sua solução, mesmo se você está vendendo para uma empresa, quem está comprando é uma pessoa. Então, essa pessoa, ela tem os seus objetivos profissionais, ela tem as suas aspirações, os seus sonhos, ela tem os seus medos, ela tem... Cara, o que o teu cliente quer? Ele quer ser promovido, ele quer manter o emprego, ele quer mudar de empresa, ele quer fazer... O que ele quer fazer? Você, como vendedor consultivo, se você está interessado pela pessoa genuinamente, você descobre isso. Qual que é o teu objetivo? O que você quer fazer? Como é que você quer implementar? Então, eu acho que esse ajuste na tua abordagem, ele te dá muita ferramenta para você conseguir fazer follow-up na pessoa. Uma vez eu conversei com uma gestora, ela falou assim, nossa, eu estou muito sobrecarregada, eu tenho 3 vendedores, um deles representa 80% do volume de vendas, exatamente, ela é refém dele, e os outros 2, né, estão engatinhando e tal, não sei o quê, mas eu vendo muita coisa, eu estou muito no operacional, eu trabalho das 9 da manhã às 10 horas da noite, eu estou muito cansada e eu não consigo fazer o negócio crescer porque eu estou imersa, no caso, na operação, né? Então, quando eu ia fazer follow-up, eu fazia muito follow-up em cima dela, da pessoa. Eu mandava, por exemplo, um podcast, talvez eu mande esse podcast para ela, justamente em cima de um assunto que ela me trouxe. Então, como fazer a equipe vender sem depender do gestor, como ter mais produtividade. Eu ia mantendo um contato, um relacionamento, usando... Uma nutrição específica ali, né? A gente tem esse ponto positivo aqui, que é o nosso podcast. Então, eu usava isso dentro da estrutura. Então, olhar para a pessoa. Depois de olhar, né, para a empresa. O que a empresa está fazendo? Qual que é o movimento que a empresa tá fazendo? Né? Outro dia, eu conversei com um cliente, e esse cliente falou assim, pô, tô em maus lençóis. Tô desesperado, tô quebrando, tá fogo, tá complicado e tal. O meu mercado está parando. Mas eu sabia que não. Por quê? Porque como eu quero vender para aquela empresa, eu acabo acompanhando algumas notícias gerais, tá? Não tô falando de nada muito profundo, não, mas algumas notícias gerais desse mercado. Então você vê uma das principais empresas do setor faturando bilhões de reais.
E aí você pega uma empresa pequena, com atuação regional, reclamando de vendas. Você fala assim, não é o mercado que está ruim. Né? Óbvio que eu não vou falar isso para a pessoa, não vou falar isso para o cliente, mas eu percebo que ela está colocando uma objeção que pode ser uma cortina de fumaça em avançar, ou não, ou pode ser algo que ela não está enxergando. Então eu tenho que, dentro desse follow-up, em cima do negócio, em cima do mercado de atuação, mostrar que não, que o mercado está crescendo, que a gente precisa encontrar alternativas, que a gente precisa fazer diferente para a gente conseguir evoluir, né? Então eu acho que esse é um ponto. E a última estratégia de follow-up é você se dedicar à proposta. Então perguntar, olha, Daniel, a proposta que eu apresentei para você comentou comigo que precisava de mais ou menos uns 10 dias para poder analisar com o seu sócio, com a sua sócia, com, né, seu líder, enfim. E aí, como é que foi essa reunião? Não chega, pelo amor de Deus, não chega falando assim, e aí, vamos fechar. Sabe, esse follow-up é ridículo, né? Chega perguntando, fazendo uma pergunta em cima de algo que você combinou com a pessoa quando você apresentou a proposta. Então, combinado. Dani, qual é o próximo passo na sua visão? Eu preciso conversar com o meu sócio. Beleza. Quanto tempo você precisa para bater um papo, para entender um pouquinho mais e tal? Você me dá uma semana? Ok, então, na quarta-feira da semana que vem eu entro em contato com você. E aí você põe no seu CRM, depois do CRM você consegue evoluir isso para dentro de um follow-up estratégico, né? Então, se a cadência, né, se o ciclo de vendas é longo, você precisa adequar. Então eu falei de 3 verticais, né? Você pode colocar de 2 a 3 atividades em cada uma. Só que você não precisa fazer isso em uma semana, você pode fazer isso em 2 meses. Tanto que a pergunta é em tempos de fechamento médio maior. Exato. Né? É você ter assunto para preencher todo esse vazio que fica entre as interações, né, Léo? Ontem a gente estava falando com o Wagner, aluno do programa de aceleração mentoria, e ele falou isso, né? Ele falou, cara, eu estava pensando em fazer um follow-up num cliente e usar a validade da proposta como acelerador de fechamento, né? E a gente falou, olha, cara, você trouxe isso, né? Você falou assim, cara, se o teu preço não muda, né? Se você não tem um histórico de corrigir o preço com tanta velocidade, então talvez isso seja encarado pelo seu cliente como uma agressividade. Uma agressividade. Agora, se você fez uma condição especial que ela é válida para o mês, por exemplo, de junho, estamos na última segunda-feira de junho, então eu posso fazer um follow-up e falar, Daniel, você tem aqui mais... deixa eu ver aqui. Você tem aqui, você tem só hoje, 30 de junho, você tem só hoje para fechar em cima desse valor aqui. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Então você está sendo verdadeiro, você está sendo genuíno no seu follow-up, né? Então, beleza. Aí eu acho que tá liberado e dá para fazer de uma forma muito mais saudável. Mas se você tá num tempo de fechamento maior, né, e vale a pena você olhar se fazer a utilização dessa data da proposta tá encurtando demais, né? Você tem uma chance maior do cara espanar ou de fechar. Você também precisa ter uma boa leitura para saber quando você acelera o fechamento de fato, porque tentar acelerar, a gente já viu isso aí acontecer muitas vezes, né, Lê? Alunos que estão desesperados para bater meta um mês, né? E aí você pega, poxa, esse cara que de repente seria um fechamento fácil aqui 2 meses, né? Respeitando o tempo médio de fechamento, a tomada de decisão e tudo mais, o cara quer trazer ali, ele tá ainda quase que na metade do processo comercial, você querer puxar o cara rápido para fechar, né? Acelerar o fechamento ali, e fica mais fácil você receber um não do que um sim, né? Então precisa saber quando vale a pena você apertar um pouquinho mais o fechamento e quando vale a pena você fazer a nutrição, fazer o follow-up e esperar o tempo necessário para o cliente tomar a decisão de forma mais assertiva, né, Lê? Com certeza. E combinar com ele, né, cara? Entender como é que você toma a decisão, né? Fez sentido? Você vai conversar com quem? Quem de repente a gente precisa... O que eu preciso mandar de material de apoio? Tem empresa que manda amostra, tem empresa que tem que cadastrar, por compliance, tem que cadastrar a empresa dentro de um portal, né? Eu acho que é muito do vendedor, do amigo ouvinte, ele ter essa leitura do próximo passo. De novo, o processo, né? Então, se você não tem clareza sobre o seu processo de vendas, você fica sempre refém
do final do mês, da meta mensal, você fica refém do cliente, porque você não sabe qual é o próximo passo que você tem que encaixar de forma muito presente, né? Com presença, com foco, com energia. E, inclusive, é uma forma de você também qualificar o cliente. Porque às vezes ele fala assim, pô, sua solução tá muito cara. Tá, mas às vezes ele não fala. Às vezes ele fala assim, não, eu vou conversar com o meu sócio e tal. E você fica com aquela oportunidade no pipe, andando de lado, e o cara não vai fechar com você. Se você não sabe qual é o próximo passo, se você não tem a leitura da empresa dele, você acredita que você acredita que tem uma oportunidade no pipe. Mas não tem. A única coisa que você tem é esperança. Você espera vender para a pessoa, mas a pessoa não vai comprar de você. Então também, entender do processo de decisão do cliente também é uma forma muito estratégica de você se preparar para o follow-up e de fato ser mais assertivo, né, cara? Se você lidera uma equipe comercial onde cada vendedor tem seu jeitinho de vender, provavelmente você tem dificuldade de enxergar o que está funcionando e o que está atrapalhando você. E o CRM que deveria te ajudar a ter controle vira uma zona. Sem um processo claro, você não tem nenhuma previsibilidade. Apenas tentativas isoladas e nenhum padrão. Por isso que, depois de ajudarmos mais de 4.000 empreendedores e profissionais de vendas, a gente vai fazer o workshop de processo comercial. Um dia inteiro em que estaremos num ambiente intimista, com poucas pessoas, botando a mão na massa para construir o processo comercial da sua empresa do jeito certo. Assim, seu time vai ter documentado exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer para vender bem todos os meses. Um workshop prático, de valor imensurável, que vai te custar menos de R$60. Ou seja, menos do que um livro de vendas. Então clica no botão aqui embaixo e garanta o seu ingresso antes que esse lote acabe.